diante do duro time do Racing da Argentina, marcou muito bem e colocou o Flamengo em dificuldades no jogo dessa noite. Vamos falar muito, tá, sobre esse jogo e também sobre a vitória do Bahia. O Bahia ganhou em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Na Fonte Nova, fez 1-0 sobre o Internacional. Tá certo? Tô aqui com o Carlos Eduardo Mansur, com o Alex e com vocês aí, tá bom? Tudo bem, Mansur? Boa noite. Vitória importante do Flamengo, no sufoco, com muita insistência, jogo duríssimo. O Racing fez um bom jogo no Maracanã no aspecto defensivo e por pouco não levou o empate lá para a Argentina, Mansur. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Eu entendo que o torcedor do Flamengo imaginava e idealizava uma vitória um pouco mais folgada. Tem na memória o jogo dos Estudiantes da fase passada, em que o Flamengo levou uma diferença de 1 gol para a Argentina e acabou precisando dos pênaltis depois de um jogo que o Flamengo não jogou bem em La Plata. Eu entendo que a ambição do torcedor do Flamengo talvez fosse uma vitória maior. Mas essa é uma grande vitória do Flamengo. Porque não dá para desconsiderar o que tinha do outro lado. O Racing jogou, dentro do que era a proposta dele, o Racing jogou muito bem defensivamente. Era muito difícil entrar nessa marcação do Racing. Não era uma tarefa fácil. E o mais curioso do jogo, a gente vai detalhar isso durante o programa, a minha sensação, o Flamengo planejou entrar nessa defesa por uma via, que era de jogadores de mais bola no pé do que no espaço, de mais troca de passes para, através delas, tentar mover a marcação por encaixe individual do Racing, tirar esses jogadores do lugar e, a partir de combinações, entrar na defesa do Racing, e acabou vencendo o jogo com mais jogadores de ataque a espaço, de infiltração, depois da entrada do Lino, depois da entrada do Bruno Henrique, com o Plata também participando muito bem. Agora, tudo que se possa dizer sobre o jogo foi o jogo de Carrascal. O Carrascal pegou a semifinal da Libertadores, disse que o jogo era dele e acabou no final do jogo num lance espetacular em que ele coloca o Bruno Henrique em condição de marcar o gol num passe muito bonito e muito difícil de executar. O gol não sai e ele ainda aparece para concluir. Ele fez de tudo no jogo em termos de criação de oportunidades para o Flamengo. Na última que ele criou, ele não só criou, como ele aproveitou para completar e fazer o gol da vitória. Se alguém tinha dúvida se tinha valido a pena a contratação do Carrascal, né? Hoje ele colocou o jogo no bolso. Ele chegou e falou, olha, dá para mim aqui a bola, que eu vou cuidar desse time, eu vou tomar as iniciativas, tomar as rédeas do jogo e vou fazer um pouco de tudo, né? E foi assim. Carrascal foi premiado. Inclusive, a partida dele foi tão boa que até os anjos começaram a ajudá-lo, né? Porque a batida dele ia para fora. Na hora do gol, ela pega no zagueiro do Racing e toma a direção do gol. Hoje ele pegou e falou, olha, tá aqui, ó, meu cartão de visitas, eu sou o Carrascal. Fez um grande jogo, Alex, que personalidade numa semifinal da Libertadores. Um jogador que ainda não é um titular absoluto, não tem aquela confiança de, opa, aqui é a minha casa, domino todas as ações, a torcida tá comigo, ela me adora e vou resolver. Não, ele, na dúvida ainda, né, porque acabou de chegar, se apresentando para todo mundo, treinador, né, pensando se coloca ele, se o coloca como titular ou não, ele entrou, botou a bola embaixo do braço e resolveu a parada, Alex. Que exibição do Carrascal se apresentando para o Maracanã. Boa noite. Boa noite, Felipe, Cadu Mansa, todo mundo que está em casa. Só para lembrar de novo também, não deixar passar, Ministério Público, um dia feliz hoje do Flamengo. Tem 10 famílias que não estão felizes, né, de não ter um culpado pela morte dos seus filhos, tá bom? Só para deixar registrado de novo. É isso. E a gente comentava ontem, vai jogar... Tinha mostrado, né? Que o campo mostrou, na verdade, que ele veio para fazer. Então, se sentindo ainda mais à vontade, né? Cara, o Flamengo, eu concordo com o Mansur, cara. Foi um jogo muito difícil. Todo o estudo, toda a dedicação desse time do Racing tem que servir de exemplo e pode servir para quem quiser, na verdade, né? De como é jogar um futebol competitivo, como é defender uma camisa importante num campeonato importante, coisa que muitos times não conseguem fazer e os resultados não vêm. Mas a maneira que eles dificultaram, seja na parte da estratégia, e mesmo assim o Flamengo teve, 5 chances claras, boas, excelente de jogo, que a bola desviou, que a bola bateu na trave, que o goleiro acabou pegando importante. Nossa, do Lino, né? Pô, impressionante, cara. Do Lino, teve aquele do primeiro tempo da Arrascaeta, né? Que a bola acaba vindo, volta, ele bate, mas sempre com 2, né? O Felipe, a gente comentando, ele falou um negócio. Eles não economizam
energia. O que eu disse é o seguinte, você não vê jogador do Racing trotando. Vamos ver. Não tem, é sempre energia máxima, pique, um coração, ajudando o outro. No batimento máximo, não tem economia de energia. Realmente, os caras correram o tempo inteiro, se doaram bastante, mas o Flamengo, vou falar pra vocês, mereceu demais essa vitória. Olha, o Racing realmente surpreendeu, se mostrou um time muito aguerrido. Mas o Flamengo estava sempre buscando a vitória, o tempo inteiro chegou a fazer o gol com o Samuel Lino e estava impedido. Teve aquela bola que o goleiro do Racing defendeu também do Samuel Lino, que foi um milagre, né? Então o Flamengo teve oportunidades de gol e o Racing, né, acabou se defendendo, né, ali, buscando se defender para tentar levar o placar mínimo possível para a Argentina. O Flamengo conseguiu uma baita vantagem, vai jogar pelo empate lá na Argentina. Não era, né, o que se esperava, né, um placar um pouquinho mais elástico, mas você consegue sim uma vantagem considerável, tendo em vista que o Flamengo pode chegar na Argentina e fazer um grande jogo e vencer também a partida jogando lá. É sempre gasto total, né? E isso dificultou muito, sim, a qualidade do Flamengo, que também foi muito aguerrido, foi muito competitivo, porque tem que ser. Mas o jogo, essa vitória de 1-0, lógico, o jogo seria maravilhoso e poderia ter sido até um pouco maior o placar, mas também o Racing ele poderia ter feito pelo menos um gol, né, do jogo da maneira que foi mesmo, com poucas oportunidades. Mas aí é do Flamengo realmente agora pensar muito bem estrategicamente o que vai fazer para o jogo da volta. Se vai levar jogadores para Fortaleza, não vai, como que vai fazer. Mas eu acho que foi sim um grande jogo do Flamengo e do Carrascal, e aquele negócio, pra quem fala que futebol não tem sorte, tem. Quem trabalha bem, bateu em 2 jogadores, a bola ia pra fora, né, Pedrão? É assim, meu filho. Então, hoje o Flamengo, esse 1-0, queira ou não, é um resultado super importante, é muito melhor do que o 0-0. E assim, só uma questão já pensando na volta. Não sei se vocês vão concordar. O Racing, que pra mim foi brutalmente forte e organizado, dificilmente perdia estrutura, defendendo, não tinha finalização livre, não tinha último passe livre, claro, sem alguém acossando. Para mim, ele foi menos do que eu imaginava com bola. Para ter uma ideia, se a gente pegar a comparação, evidente que são jogos diferentes, circunstâncias diferentes. Se você pega o Flamengo e o Estudiantes, no Maracanã, o Estudiantes consegue finalizar 10 vezes no jogo. O Racing hoje só 4. Contra 21 finalizações do Flamengo, que tinha finalizado 16 vezes naquele jogo das quartas de final. Então, isso é mais um fator para se valorizar no resultado. Assim. Num jogo que o Racing... É evidente que jogando em casa ele tende a ser, inclusive com bola, um time melhor do que foi hoje, mas talvez mais atrevido, mas até em termos de recurso, parece ser um time muito dependente do passe longo para a primeira disputa, seja do Adrian Martínez, seja de um dos pontas, para a partir daí tentar se colocar no campo de ataque. O Flamengo vai precisar fazer um jogo lá de ganhar muito duelo, de ganhar a segunda bola, que ele não ganhou em La Plata contra o Estudiante, que também lançava muito essa bola. Isso é uma questão que o Flamengo vai precisar ter no jogo de volta. Estrategicamente, a estratégia do Racing foi meio para vir suportar mesmo. Isso, para eles viram que deu super certo, né? E viram a dificuldade que é fazer dar certo, tanto de dedicação que você tem que ter. Mas só que lá, lógico, naturalmente, eles vão ter que vir um pouco mais pro jogo. Só que jogar contra esse Flamengo, a gente até imaginava e conversava, né, contra Estudiantes. Falava assim, não é possível que o Flamengo não vai fazer um gol. Tem que sair, tem que tomar... Cara, mas jogar com o argentino lá é difícil, cara, ainda mais time competitivo assim. Não, e acho que é uma questão para ficar ligado, né, a bola parada, né? Eles têm uma bola parada muito boa. Hoje, os 2 principais lances do Racing saem de escanteios, né? O primeiro, um desvio na primeira trave que o Rossi faz uma defesa e espalma a bola por cima. E o outro em que sai o gol. Não acho que houve a falta ali no Jardim, no apoio. Ali eu acho que o apoio foi normal. Alto, né? Só que tem uma cotovelada, né? Ele pega na cabeça antes. Na cabeça do Carrascal. Me surpreendeu foi ele ter apitado. A minha sensação é que ele apita antes, inclusive. Falei isso. Ou ele tinha muita convicção, né? Porque ele se coloca num risco, né? Vai que ele comete um erro, a bola tá entrando. Dele é que realmente houve a falta, porque há uma cotovelada na porque ele acerta, não dá pra dizer que ele não acerta. É porque esse lance...
Quem tá desse jeito... O apoio você foi tenta normal. Você tenta ganhar o ombro para que esse braço não tire. Só que da maneira que ele sobe, ele vindo de em frente, de encontro com o corpo do Carrascal, esse antebraço aqui ele pega na cabeça antes. Nuca, né? É isso aí. E aí a falta realmente tem que ser... E aí que tá o detalhe. Para que às vezes o braço tão alto você perde a chance de um gol, porque se eu tô com o braço um pouquinho mais baixo, pega no ombro... Às vezes não é maldade, né? Não. Houve um lance no final do jogo em que 2 jogadores do Racing subiram para a mesma bola. Marco Rojo. E um deles acertou uma cotovelada que, se fosse num jogador do Flamengo, talvez muita gente tivesse pedido um lance para expulsão, né? O Rojo vai com o abraço, pega o cotovelo do Sousa. E como o Paulo César de Oliveira costuma dizer, pega a parte dura do braço, né? No rosto do companheiro de equipe. E poderia ter machucado, né? Mas assim, achei um jogo de bastante imposição do Flamengo, com bola, criando oportunidades. Não era fácil o jogo, não era fácil entrar na defesa do Racing. E agora, o que eu fico pensando muito e projetando para o jogo da Argentina é de que maneira não o Flamengo vai encarar o jogo, porque o Flamengo a gente sabe como joga, mas de que maneira o Racing vai querer enfrentar esse Flamengo, né? Porque o Flamengo é muito perigoso com espaço. Se o Racing vai tentar propor muito o jogo ou se vai tentar se defender e, claro, em casa, tendo mais saída do que hoje, né? Hoje teve muito pouco com a bola. Mas de que maneira o Racing vai encarar o jogo da volta, né? Claro que com dando muita vida ao jogo, como foi hoje, né? Muita disposição. Mas de que maneira vai tratar a bola, né? Se vai entregar um pouco a bola um pouco mais para o Flamengo e ele tentar jogar mais na segunda bola, jogando a bola no Martínez e tentando aproximar mais jogadores ao redor dele, ou se vai tentar, com a bola, construir? Para o jogo de hoje, assim, uma surpresa foi... Porque o Sousa, que é o primeiro volante do Racing, ele tinha um papel híbrido no jogo, né? Ele, quando o Racing tinha a bola, ele era mais um meia. Dependendo de como o Flamengo se organizava defensivamente, ele entrava no meio dos 2 zagueiros para fazer uma linha de 5. Mas era um primeiro volante de um 4-3-3. E aí, nessa formação, o Gustavo Costa escolhe para a lateral direita o Martirena, não Moura. E o Martirena é um jogador que vinha sendo ponta em alguns jogos, ele é muito mais ofensivo e era o ala quando o Racing sempre jogava com uma linha de 3 defensores. Então, ele partiu pelos lados para uma opção mais agressiva. No meio, ele teve o Zuculini e não o Nardoni. E aí, sim, ele tentou ter um pouco mais de força. Por quê? Porque Zuculini e Almendra o tempo todo... E aí foi um outro ponto que tornava o jogo muito difícil. Raramente, Jorginho ou Pulgar tinham uma bola limpa para trabalhar. Porque era Zuculini e Almendra, esses dois com cada um dos volantes do Flamengo. E isso fazia o Flamengo ter a dificuldade nesse primeiro passe. Lá não sei se vem com o Nardoni ou se vem com alguma outra opção para tentar fazer o time um pouco mais leve à frente, mas eu acho que não sai muito da formação de hoje. Pode entrar o Moura pela lateral, talvez o Martirena um pouco mais à frente. De repente o Zarate começando, né? Porque o Zarate é um jogador mais ofensivo, um jogador de criação. Entrou mais pro... O Racing vai precisar, né, ter um pouco mais a bola, um pouco mais de dinâmica. O Zarate pode ajudar nesse aspecto. O Zarate entrou hoje com 1 minuto antes do gol do Flamengo, né? Foi no finalzinho. Ele entrou com 41 para 42 minutos. Vai soltar um pouco mais. Mas o Flamengo fez muito bem esse negócio de pós perder a bola. De estar bem posicionado para não... muita bola matando o contra-ataque. E aquilo que escapou... O jogo do Léo Pereira hoje foi um negócio assim, para ele colocar no DVD. Né? Porque ele não perdeu um lance hoje, ele jogou muita bola. Sempre muito atento, né? já se antevendo, né? Agindo e não reagindo. Então foi um jogo interessante nesse sentido. Você sabe que eu tava Só que até o Martirena, a gente falando, lógico que lá ele vai também se soltar muito mais. É um jogador muito ofensivo, o Martirena, né? Eu estava pensando ainda sobre a atuação do Carrascal, né? E fiquei com uma dúvida. Do que jogou o Carrascal hoje? Bom, porque que teve vários momentos, todos os lados do campo. Ele apareceu do lado direito em determinados momentos, ele veio armar por dentro, teve hora que ele foi ponta, jogou como um ponta, bem aberto, fazendo jogada de linha de fundo. Ele apareceu como centroavante para finalizar a bola que ele meteu, ele jogou de 10 nesse momento, meteu uma bola de 10 para o Bruno Henrique chutar no peito do goleiro e ele apareceu como um 9 para fazer o gol. Do que ele jogou, Moço? Que até agora eu não consegui entender. Então vamos pro campinho? Vamos lá. Vamos usar o campinho. Pra gente, por favor. Porque, assim, o curioso para mim, especialmente do primeiro tempo. Aqui, deixa eu botar só os jogadores que estavam fora um pouquinho mais aqui pro lado para facilitar a visualização.
Eu costumo brincar que jogos como o do primeiro tempo, eles tinham 2 jogos em 1. Porque o Flamengo basicamente começava a construção com o Danilo, o Léo Pereira, o Alexandre um pouco mais baixo, o Varela indo um pouco mais, o Luiz Araújo vindo para dentro, o Arrascaeta vindo para dentro. O que para mim acontecia? O Racing tinha um jogador vigiando o Jorginho, um jogador vigiando o Pulgar, o Adrian Martínez se dividindo entre Danilo e Léo Pereira e pelo lado direito o Solari, que era o ponta, vigiava um pouco mais o Alexandre. Então eram 4 jogadores cuidando desses 5. Era o primeiro jogo, 5 contra 4 aqui atrás. O Flamengo precisava descobrir sempre o homem livre, que às vezes já era difícil achar, ou a condução de um jogador, para fazer a bola chegar à frente. E o Racing não se incomodava que houvesse esse espaço aqui no meio. Mesmo que a linha dele de 5 afundasse lá atrás, 5 com 6, porque um dos jogadores acompanhava o Varela. Por quê? Porque sempre que alguém do Flamengo fazia esse movimento para vir em apoio receber a bola atrás, um jogador descolava da linha de defesa muito firme, muito em cima, tentando ganhar duelos. Então era muito desconfortável para jogar. Voltando aqui para a formação. Nessa formação inicial, para mim, o papel do Carrascal era, por vezes, se aproximava o Alexandre, ele vinha como um homem que partia da ponta. Aqui, o Flamengo juntava muito mais jogadores pelo lado esquerdo para tentar, com passes curtos, buscar a infiltração. Bom, isso é o primeiro tempo, basicamente, do Flamengo. Aí começam as substituições. Para mim, a primeira amostra de que o Felipe começa a tentar uma outra via, uma outra forma de ganhar o jogo. Alexandre, um lateral mais de construção, embora também passe, Luiz Araújo, pelo Ayrton Lucas, primeiro, né? É um jogador, esse sim, de mais passagem, de mais arrancada. Que realmente passou, né? E que passou. Teve chance. Para começar a ganhar as costas atrás. E o Plata no lugar do Luiz Araújo. Inicialmente o Plata, para mim, ele entra aqui para fazer o mesmo papel, vir como sendo esse homem de apoio, participar da construção pelo meio ou, por vezes, tentar um pouco mais de corrida aqui pelo lado direito. E aí vem a substituição. E aumentar a pressão, né? Ele fez muito bem. Outro ponto importantíssimo. Ele rouba bolas, né? Quando o Racing as tem, ele é o primeiro a ir na direção do adversário que está com a bola naquele momento para tentar roubá-la e consegue. Isso, um pouco por característica, opção do Felipe e por circunstâncias, acontece a substituição dupla aos 25 minutos. Arrascaeta, já visivelmente esgotado, e o Pedro, que tinha pancada no braço, que estava limitando muito ele. Aí vem o Bruno Henrique, em tese, para a posição do Pedro, e vem o Samuel Lino, que a gente imaginava que esse ia ser o desenho. Mas a ideia não era essa. A ideia era o Carrascal partir daqui, o Plata como uma dupla com o Bruno Henrique, sim, por dentro, e o Carrascal. Mas, quando o Flamengo tinha bola, o Carrascal fazia o que a gente chama de flutuar para dentro, e o Plata se colocava entre lateral e zagueiro, buscando esse espaço ou para virar um ponta mais aberto ou por aqui. E quando vem o Emerson Royal, para renovar fôlego por aqui, o Emerson Royal também fazendo a ultrapassagem. Muitas vezes a gente via, então, o Carrascal que começou de ponta esquerda, virou ponta direita, mas com a bola virava um 10, fazendo o que o Felipe Diniz falou, jogando em todas essas posições, sendo o principal criador de jogada. Agora, o tempo todo, ele foi um enorme criador de jogada. O jogo que ele fez hoje de se sentir bem à vontade é por causa disso. Ele entendeu todo o jogo. Ele estava se sentindo bem confiante, ele estava levando vantagem em tudo. E os outros estavam se movimentando depois dos movimentos dele. Então, ele se encontrou realmente. Parece que ele mapeou todo o jogo. Então, ele se movimentou sempre muito bem no momento certo. Tenho a impressão, até por ter menos material, o Racing se preocupou menos com a bola no Carrascal, né? Porque hoje foi muito visível. Eles tentaram tirar o Jorginho do jogo o jogo inteiro, né? E é aí que o Felipe Luiz surpreendeu demais, né? Porque muito se esperava que o Carrascal fosse banco de reserva e ele começasse jogando com Samuel Lino. O Felipe Luiz simplesmente deu um nó tático. Ele entra com o Carrascal, confunde completamente o técnico do Racing e simplesmente, né, o treinador do Racing se preocupou muito mais em tentar parar o Jorginho, que é o distribuidor de jogada daquele meio-campo, e também o Arrascaeta, que é o cara da criatividade. Só que não contava que o Pulgar estaria numa noite super inspirada, assim também como o Carrascal, que foi o cara da partida, que o treinador do Racing sequer imaginava que ele iria para o jogo. Então, méritos do Felipe Luiz na escalação. Conseguiu
né, colocar um time bastante competitivo e depois, no segundo tempo, conseguiu fazer as substituições, de onde, inclusive, sai ali, né, o gol da vitória, porque a vitória justamente sai ali, né, de uma jogada interessante do Bruno Henrique, né, teve o gol também do Samuel Lino, ou seja, o Felipe Luiz fez boas trocas e o Flamengo melhorou no segundo tempo. Então, foi boa a escalação e no segundo tempo também que deu a vitória do Flamengo por 1-0, que vai levar agora a vantagem, né, de jogar pelo empate. O tempo todo. Veja que o Jorginho pouco apareceu com bola hoje, porque a bola não chegava no Jorginho, né? Porque sempre o jogador do Racing estava ali para tentar evitar o passe para o Jorginho. Tanto que o Pulgar aparece muito mais com bola hoje do que o próprio Jorginho. E acabou que o Carrascal, como o Flamengo corria o risco de ficar sem armação com o Jorginho muito marcado, ele acaba tomando a iniciativa de ele pegar essa bola, né, em determinados momentos, cada hora em uma posição diferente, para assumir o jogo coletivo do Flamengo, né? E faz tanto a bola rodar, né, quanto ir para cima quando era necessário. E com um aproveitamento altíssimo, né? O Carrascal perdeu pouquíssimas bolas no jogo de hoje, quase sempre criando perigo contra o gol do Racing. Teve um dado momento que eu achei, a gente falou das substituições, primeiro assim, uma outra coisa que me chamou a atenção, o Alex citou no início, e você citou, não é um titular ainda estabelecido, um jogador de todos os jogos, e entra num jogo como esse, a confiança dele estava na marquise do Maracanã. Se ele fosse o craque do time, né? Num nível alto. Ele tentou tudo o que ele achou que ele precisava tentar para resolver jogada. É abusado, jogadas né? difíceis. É corajoso. Ele tem, E o mais impressionante hoje foi o nível de acerto. Porque o jogo dele tende a você ter um índice de erro mais alto. Claro. Ele não tenta jogadas simples, o passe de lado, ele tenta o drible, as jogadas de... Ele tem um contra um. E outra. Às vezes o Flamengo isolou ele pela esquerda para ele ter um contra um. Isso. O passe em profundidade mais difícil. E dá um impacto no jogo, a gente vendo, e pro time, porque ele entrar e fez o que ele fez no lugar do Lino, que não via bem, que a bola caía lá, não tinha nunca sequência, aí naturalmente ele fez acontecer algo que potencializou o time, né? E outra, com bola e sem bola, porque ele também é um cara interessado. Então, a escolha foi muito bem feita porque o jogador fez acontecer nesse sentido. E que bom, né? Porque você vê que tudo que ele fez no jogo, falando de novo, a bola você vai chutar, a bola ia pra fora, bate em dois caras, e tem muita coisa que acontece no futebol e na vida desse jeito para conspirar a favor, para acontecer as coisas boas. Agora, teve um momento do jogo que eu imaginei que o Pulgar fosse dar lugar ao Saul. O Flamengo ficou travado ali no momento, né? Especialmente no segundo tempo, o Racing começou a conseguir ter mais a bola, logo depois que sai o Arrascaeta, porque vai vir no desgaste, né, e tudo. Isso. Eu achei que naquele momento o Racing começou a sair um pouco mais, evitar que o Flamengo ficasse muito próximo da sua área, né? Eu acho que até por característica também, o Jorginho e o Pulgar são volantes que gostam de estar sempre por trás da jogada, né? Sim. De distribuir, de passe. O Saul, ele tem um pouco mais... Entra um pouco mais chegada, linhas, seja para chutar, seja para se apresentar na área, seja para ser um jogador que vem como surpresa. E quando você tem um time que está marcando, tão encaixado, era encaixe individual no setor, onde o jogador caía, às vezes esse jogador que está vindo de uma linha de trás, ele tem a possibilidade de infiltrar e resolver mais a jogada. Eu até achei que ia acontecer. Agora, as mexidas do Felipe Luiz mudando a característica do time, né? De um time de mais passe, de um time mais bola no pé, para um time mais de profundidade, né? De atacar em profundidade, acabaram resultando no gol, né? Porque o movimento é do Carrascal vindo dentro, o movimento muito bom do Bruno Henrique. O Pedro não faria, né? O Pedro faz um movimento não tem diferente. a velocidade para fazer esse tipo de... O Bruno Henrique não tem tanto a característica e não faz bem o que o Pedro faz vindo de costas para receber, girar e fazer uma troca de passe curta, mas o Pedro dificilmente faria o movimento do Bruno Henrique. Só que assim, eu não falando lá com o Felipe, eu não vi muito problema de ser o Pedro ali. Porque bolas que foram desse jeito, ele não chegou, não foi por causa da velocidade dele, foi por causa não tenha nesse espaço, porque ele foi bem marcado, o Arrascaeta já fez um jogo melhor também, mas também foi bem marcado, e Jorginho. Principalmente esses caras, né? Só que o Pedro, ele produziu pouco porque ele ficou muito bem rodeado realmente com esses jogadores. Mesmo assim, ele quase tirou da cartola um gol espetacular no primeiro tempo. E não, espetacular o recurso. Jogada ótima do Carrascal do lado esquerdo, ele cruza o Varela, dá de cabeça. Dá pro meio da área. Aí ele tenta ele dá de costas ali, dá um tapa parece na bola. um lance do escorpião aqui, né? E era um jogo, assim, um jogo que
tanto para o passador, para o jogador que se deslocava, de muita precisão, porque a marcação tão justa, né? Aí teve alguns lances em que os jogadores do Flamengo até conseguiram ganhar as costas do defensor, a bola saiu um pouquinho mais comprida do que precisava, porque era preciso muita precisão. E o lance que quase saiu o gol do Samuel Lino, né? Que sai o gol, mas ele está impedido. Também, o movimento dele é muito bom, a bola é do Pulgar, falando poucos momentos do jogo que o Pulgar teve um pouquinho de tempo para calcular e executar o passe. Não, e a bola foi perfeita, a bola perfeita, né? A cabeçada espetacular. Ele precisava do gol. O Samuel Lino, ele consegue ainda encobrir o goleiro, né? Um lance de extrema felicidade, mas estava... Outra coisa que mudou a dinâmica do jogo e o Carrascal fez mudar, certeza que esse tempo todo, quantas semanas eles ficaram estudando, treinando, sem jogar o coisa? 3 semanas, falou? 3 semanas, eles pensando sempre no Lino lá aberto. Aí veio um jogador que a hora que ele fazia uns movimentos para dentro, ele fala, poxa vida, e aí? E eles não conseguiram reencaixar, vamos dizer assim, né? Porque é um reajuste. Claro. Puxa vida, ver um cara desse começa a flutuar, tanto que a parte de profundidade, ele que acabou pegando algumas bolas, porque isso não estava no escopo de planejamento e estudo do Racing. Do meio pra frente, além do Pedro, né, quem acabou ficando abaixo foi o Luiz Araújo, né, que não fez um jogo assim, dentro do padrão Luiz Araújo. Importante na parte tática do jogo, mas as ações com bola, até porque, se a gente for pegar, né, especialmente o primeiro tempo, quando o Luiz Araújo participou mais, porque ele saiu com 10, né, Mansur? Saiu com 9 do segundo tempo, isso. O Flamengo jogou pouco pelo lado direito, né? Quase tudo no ataque do Flamengo aconteceu do lado esquerdo, onde estava o Carrascal, na primeira parte. O que aconteceu em uma parte do primeiro tempo? Os primeiros minutos do jogo, 10 minutos, talvez um pouquinho mais, foi o único momento em que o Racing ameaçou pegar um pouquinho mais a saída de bola do Flamengo, né? Então ela era e a pressão era estruturada com o Adrian Martínez entre os dois zagueiros do Flamengo, né? Variando. Os dois volantes, Almendra e Zuculini, pegando o Jorginho e Pulgar. Um dos pontas pegando o Alexandro. E no início, o Konechny, que era o jogador da esquerda, ele às vezes saía para tentar dar o bote no outro zagueiro do Flamengo e deixava o Varela. Quando o Varela avançava e fixava por ali o lateral esquerdo, o Rojas, que aliás é muito bom tecnicamente. Muito bom. Muito bom tecnicamente o jogador, o Rojas. Os dois laterais são bons. De hoje, os dois volantes. São muito bons. Mas nisso, quem estava surgindo como homem livre era o Luiz Araújo, lendo muito bem o espaço de vir entre as linhas e não estava sendo seguido. Tanto que depois o Konechny deixa de buscar a pressão do Flamengo lá na frente, vem atrás para seguir o Varela e deixar o Rojas como um dos jogadores que eventualmente podia seguir o Luiz Araújo em pressão individual. Mas no início ele leu bem o jogo, recebeu 2 bolas entre volantes e defensores do Racing que quase resultaram em escapadas do Flamengo. Eu acho que a saída dele teve um pouco pelo desempenho, mas teve também pela mudança de característica, né? Por ter um jogador como o Plata, quando o Felipe começou a querer ter um pouco mais de jogador com mais infiltração. Mas não pode diminuir a importância do trabalho do Luiz Araújo sem a bola, porque essa exigência, por mais que não fluiu o jogo tecnicamente do Racing, porque eles foram meio sentindo que o jogo não ia, então eles nem ocupavam o campo de ataque praticamente do Flamengo, né? Coisa que às vezes a gente vê. E principalmente o Mirassol, né, que a gente fala, o time vai lá, ele não foi para isso. Foi facilitada isso, mas também porque o Flamengo ele acabou estudando bem e executando bem sem a bola. E uma coisa, né? O Luiz Araújo tinha feito 90 minutos contra o Palmeiras com um trabalho enorme no corredor. Muito bem. Contra o Palmeiras ele foi muito bem. Isso, no corredor direito, sem bola, porque o Flamengo passou uma parte do jogo importante defendendo muito, Você marcar bem. As beiradas do time, principalmente a esquerda do Palmeiras, é difícil, né? Por causa do Piquerez e tudo. O Luiz Araújo é um jogador que se dedica demais ao time. Muito importante. Ele pode ter atuações em alguns momentos abaixo, mas ele tem gol, coisa que mais do que outros pontos do Flamengo. Depois de Arrascaeta e Pedro, quem mais tem gol na temporada é o Luiz Araújo, do time do Flamengo, né? Ele é um jogador que também te entrega isso, porque ele tem chute, ele tem bola parada. Eu me lembro que eu argumentei na época, quando ele ficou muito marcado um pouco pela bola que ele perde no terceiro gol do Bayern contra o Flamengo. No terceiro ou no quarto gol do Bayern? Sim. O quarto gol do Harry Kane. Que ele toma a decisão errada de sair driblando. Eu falei, olha, só que é o seguinte, gente. Ele toma a decisão errada depois de 80 minutos de jogo em que ele está correndo loucamente para compensar a marcação contra um time daquele tamanho. Verdade. E você não recebe nenhuma bola sem estar sufocado pela marcação
do Bayern, né? Aquela decisão errada, ela é tomada já com suas pernas, já reclamando do esforço, a cabeça já não funciona da melhor maneira, porque ele é um jogador que se entrega muito. E também há de ser justo com o Lino, né? Um jogador muito cobrado, um momento difícil para ele, assim, em termos de ambiente, de cobrança do torcedor. Ele entra com o jogo enroscado, um jogo duro, 0-0, e entra com muita personalidade, né? Não fugindo das suas características, sem ficar tocando a bola para o lado e cozinhando o jogo. Ele indo para dentro do adversário, criando oportunidades, faz um gol, mesmo que não tenha valido, o gol dele. De categoria, né? Não, e digo assim, acho que fez bem para ele, né? Senhora. No aspecto de confiança, no aspecto de mostrar pro torcedor, olha, tô aqui, tô vivo, tô jogando, tô, né, ainda Pela querendo... transmissão dava a impressão de um estádio impaciente com ele, né? Sim. Não era fácil, né, você lidar com aquele Maracanã lotado e meia dúzia de jogada boa para atacante, o torcedor já volta de novo. Por isso que o gol seria tão importante para ele. Claro. E essa saída dele de entrar depois, já com o jogo já em andamento, que ele vai estudando, um pouco mais cansado e tal, isso aí às vezes dá uma ajuda mesmo, às vezes é bom se tirar um pouquinho essa pressão. Eu tenho os números do jogo para mostrar para vocês. Temos muito o que falar ainda sobre essa vitória do Flamengo sobre o Racing por 1-0. Vou dar uma moral aqui para vocês que estão na hashtag troca de passes, pedindo no começo do programa para vocês mandarem mensagem. A hashtag tá bombando aqui, ó. Rodrigo Medeiros manda: Mansur, o mago da resenha pós-jogo, melhor comentarista. Obrigado, amigo. É isso. O Cacaroto Flá, que sempre participa. Esse é fiel. Diniz, assim como Odete Reutemann, hoje também descobrimos que o Lino tá vivo. Olha lá. Tá vendo? Boa! É isso. Aí aqui, ó, o Rodrigo manda: esse topete do Alex tá tapando o escudo do Mengão, abaixa a cadeira aí. Tá atrapalhando. O Tony manda aqui: Arrascal, é a dupla. Arrascaeta. Oi, perigosa, hein? Uma baita dupla tem se mostrado aí nos últimos jogos. E teve horas que o Arrascaeta não respeitou o Carrascal, não respeitou o Arrascal, não. Ele foi pra dentro, o Arrascaeta vindo aqui pra beiradinha esquerda. O Novinho manda aqui: Carrascal jogou de Coringa. Né? Novinho. Diniz, o Carrascal jogou de Coringa hoje. Quem mais aqui, ó? O Fábio Coelho: é possível que o Sousa entre no radar dos clubes brasileiros? Jogador diferenciado. Aliás, vale dizer. Que jogador o Sousa. Muito bom jogador. Que partida ele fez, né? E a leitura dele de a hora de entrar no meio dos... Sem bola, né, Mansur? Com a capacidade... E sem bola. Jogador maduro. Fora no aspecto competitivo do jogo, né? O que ele briga, o que ele se doa, né? O que ele corre. Agora, impressionante. Já que a gente pensou um pouco no jogo da Argentina, acho que isso vai dormir e acordar com o Felipe. Comigo? Luiz. O Luiz. Tá bom. Mas já pode também, você pode pensar sobre isso até o jogo da... Já que a gente vai comentar sobre o jogo, você também vai pensar Tenho mais do que pensar, Mansur, tenho mais. Como melhorou a pressão do Flamengo na parte final do jogo, depois das trocas, né? O que ele vai querer da Argentina, né? Porque é muito talento com Pedro, com Arrascaeta, com Carrascal. Mas será que ele acha que vai precisar ou pelo menos de mais um corredor ou de um jogador que vai pressionar mais, que vai tentar tirar o Sousa do início da organização das jogadas? Não é fácil tomar essa decisão, não. O time escolher o 11 que vai iniciar o jogo em Avejaneda não vai ser uma tarefa... Os brasileiros, eu tenho certeza que estão de olhos nesses jogadores e tal. Um deles, eu tenho certeza que é Zóio de Tandera, o indião, o indião da Bolívia, que eu chamo ele, Paulinho. Quem? Paulinho. O Paulinho tá no Mirassol, o Paulinho. Agora, né? Executivo. Paulinho. E falando sério, ele tá de olho, porque agora no mercado tá assim, você vai anotando a caderneta ali. E tem recebido propostas de clubes importantes do Brasil aí. Paulinho? Bem provavelmente vai ser difícil ele seguir no... Corinthians, né? Deve ser. Você vai procurar também, certeza, né? Mas tem mais time aí que vai ser difícil o Mirassol segurar ele lá. Não é fácil, não. Agora, times brasileiros têm que estar de olho em jogadores do Racing, né? Porque tem gente boa ali que podem pintar no Brasileirão. É impressionante como esses jogadores, eles são mais baratos. A gente falava aqui do Sousa, mas tem o Martirena, que é muito bom jogador. Muito bom jogador. O Rojas, lateral. O Rojas, lateral esquerdo. Muito bom jogador. E jovens, né? O Martínez, centroavante, que hoje nem fez um bom jogo, mas que um jogador mais específico, né? Para um tipo de time, né? Para uma forma de jogar. São bons nomes ali para os brasileiros que estão à caça de reforços. O Almendra também é bom jogador. Almendra, muito bom jogador. Não é à toa que esse time, por mais que assim falte a saída do Salas,
traz um prejuízo, não é aquele time super talentoso, mas é um time muito bom e competitivo, que está chegando nesse momento. E aí essa reinvenção de clubes igual o Racing, de poder ter uma categoria de base, um bom olho para captação de jogador, para poder você ter hoje um clube que ele é competitivo, ele traz resultado, mas ao mesmo tempo economicamente ele pode trazer retorno para o clube. Então tá aí, meus amigos, o Mengão que conseguiu essa vitória, foi na raça, né? Conseguiu essa vitória por 1-0 sobre o time do Racing no Maracanã. Poderia ter sido demais se o juiz não tivesse anulado, né, um gol ali que estava milimetricamente impedido. Teve ali uma defesa milagrosa do goleiro do Racing, mas o Flamengo jogou para vencer, jogou com raça, com vontade, mais de 70% de posse de bola, ou seja, poderia, né, ter sido um placar mais elástico, mas galera, o importante foi essa vitória, foi levar, nem que seja minimamente uma vantagem para jogar na Argentina, porque o Flamengo tem time suficiente para chegar lá, fazer um bom jogo e, se Deus quiser, vencer lá também, tá? Então, parabéns ao Mengão, que jogou com muita raça, muita determinação e muita vontade e conseguiu uma boa vitória. Terceira vitória seguida do Flamengo depois da data FIFA. E olha, 3 jogos dificílimos. Venceu do Botafogo lá no Newton Santos, fazendo 3 gols no tapetinho. Depois venceu o clássico direto contra o Palmeiras no Maracanã. E agora, né, vencendo o time do Racing também no Maracanã pela Libertadores da América. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Contra na descrição do vídeo, como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu trago mais novidades do Mengão para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!